Imagine-se no centro do Anfiteatro Flávio, o lendário Coliseu de Roma. Hoje, você vê uma estrutura imponente de pedra, um labirinto de passagens subterrâneas expostas ao sol, onde milhares de turistas caminham todos os dias em busca de ecos da glória imperial. Mas, e se eu lhe dissesse que, há quase 2000 anos, esse mesmo chão de areia e sangue poderia se transformar, em questão de pouquíssimos minutos, em um vasto oceano azul profundo, o suficiente para sustentar navios de guerra reais? Seria realmente possível que o chão de pedra, onde gladiadores lutavam, tenha se transformado em um campo de batalha naval? Esta é uma das perguntas mais fascinantes e controversas de toda a história da arqueologia romana, desafiando a nossa compreensão sobre até onde ia a ambição e o conhecimento técnico dos antigos. A imagem icônica que temos do Coliseu hoje é a de uma arena seca, mas os relatos antigos pintam um quadro drasticamente diferente. O poeta Marcial, contemporâneo da inauguração do anfiteatro no ano 80 d.C., deixou registros que parecem saídos de um sonho ou de um filme de ficção científica moderna. Ele descreveu com espanto como as águas ocupavam o lugar da areia e como navios de guerra manobravam onde, pouco antes, feras selvagens corriam. Para os romanos, isso não era apenas uma diversão, era a prova definitiva de que o imperador tinha o poder de um deus, sendo capaz de comandar os elementos e transformar a terra em mar por puro capricho. No entanto, o ceticismo moderno é compreensível. Ao olharmos para as ruínas atuais, vemos apenas o calcário, os tijolos e a poeira. Onde estaria toda aquela água? A dúvida que atormenta historiadores e engenheiros há séculos é puramente técnica. Como os romanos, vivendo em uma era sem eletricidade, sem motores a combustão ou bombas hidráulicas de alta pressão, conseguiriam mover milhões de litros de água para dentro de uma arena situada em uma área central de Roma? O Coliseu foi construído no local de um antigo lago artificial da Casa Dourada de Nero, o que ajuda na drenagem, mas o desafio de inundar propositalmente uma estrutura tão vasta e depois esvaziá-la rapidamente para as lutas de gladiadores do dia seguinte parece uma tarefa impossível para a engenharia da época. Estamos falando de uma logística monumental que envolveria desviar o curso de aquedutos imperiais e gerenciar uma pressão hidrostática capaz de destruir paredes menos resistentes. A escala desses espetáculos, conhecidos como naumaquias, era algo que ultrapassava qualquer noção de entretenimento que temos hoje. Não eram simples barcos a remo flutuando em uma piscina rasa. Eram batalhas navais completas, com navios de fundo chato construídos especificamente para o espaço da arena, tripulados por milhares de prisioneiros e condenados à morte. Imagine assistir a um filme de piratas moderno, com toda a sua grandiosidade visual, mas com a diferença fundamental de que o sangue derramado ali era real, o medo era genuíno, e o cinema era um estádio colossal, com 50.000 pessoas gritando a poucos metros da água. Era o ápice do domínio romano sobre a natureza, a criação de um mar particular no centro da capital do mundo. Se as naumaquias realmente aconteceram no Coliseu, onde estão as evidências físicas irrefutáveis? Em um prédio feito para durar milênios, a água deveria ter deixado marcas, depósitos minerais ou sistemas de vedação óbvios. A resposta para esse mistério pode estar escondida no que alguns arqueólogos chamam de o erro de projeto de Tito, ou melhor, em uma fase específica da construção que muitas vezes é ignorada nas visitas guiadas tradicionais. Existe uma tensão constante entre os relatos poéticos e a ciência materialista, e a busca por essa verdade nos leva às camadas mais profundas da estrutura flaviana. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O segredo dessa engenharia impossível começa a se revelar quando olhamos para as modificações que o Coliseu sofreu ao longo das décadas, sugerindo que a arena que vemos hoje
não é a mesma que recebeu as primeiras e épicas batalhas navais da antiguidade. As naumaquias não surgiram por milagre dentro das paredes imponentes do anfiteatro Flávio. Elas foram o ápice de uma tradição romana de espetáculos aquáticos que já desafiava a lógica muito antes do Coliseu existir. Para entender como Tito conseguiu tal feito, precisamos olhar para trás, para os precedentes estabelecidos por Júlio César e Augusto. César, em sua busca incessante por glória, ordenou a escavação de um lago artificial massivo no campo de Marte, enquanto Augusto construiu um reservatório permanente do outro lado do rio Tibre, alimentado por um aqueduto construído exclusivamente para esse fim, a Aqua Alsietina. Portanto, a ideia de batalhas navais simuladas já estava enraizada na cultura de entretenimento romana, mas realizá-las dentro de uma arena fechada e urbana era um desafio de engenharia de uma ordem de magnitude completamente diferente, exigindo soluções que beiravam o impossível para a época. O segredo para esse milagre hidráulico residia em uma rede invisível de engenharia que hoje mal podemos vislumbrar sob as pedras secas. Para inundar a arena, os engenheiros de Tito utilizaram a infraestrutura monumental da cidade, desviando o fluxo de aquedutos principais que transportavam água das montanhas distantes diretamente para o coração do anfiteatro. Pesquisas arqueológicas sugerem a existência de cerca de 40 canais de inundação integrados à fundação original do edifício. Esses canais não eram meros dutos de drenagem, mas verdadeiras artérias de pedra estrategicamente posicionadas para canalizar milhões de litros de água sob uma pressão hidrostática cuidadosamente controlada. Imagine o momento em que as comportas eram abertas, o som ensurdecedor da água correndo pelos túneis internos, subindo uniformemente através do piso, transformando a areia em lama e, em seguida, em um espelho d'água profundo o suficiente para que a frota imperial pudesse navegar diante dos olhos de milhares de espectadores estupefatos. Mas como a estrutura do Coliseu resistia a essa pressão colossal sem desmoronar ou sofrer infiltrações catastróficas? A resposta está em um material que os romanos dominavam com maestria absoluta: o opus signinum. Esta era uma argamassa especial e altamente resistente, composta por uma mistura técnica de cal e areia vulcânica e fragmentos de cerâmica ou terracota finamente esmagados. O resultado era uma barreira impermeável quase indestrutível, uma espécie de superselante da antiguidade. Vestígios desse revestimento foram identificados em seções críticas da estrutura original, oferecendo a prova material de que, em seus primeiros anos de operação, o Coliseu foi projetado para funcionar como um gigantesco tanque hermético. Essa tecnologia permitia que o anfiteatro retivesse o volume necessário de água, sem comprometer a integridade das fundações de travertino e calcário, que, sob condições normais, seriam rapidamente corroídas pela umidade extrema. A logística para colocar os navios dentro da arena era igualmente fascinante. Essas embarcações não eram simplesmente barcos de lazer, mas naves de guerra adaptadas para o combate em curta distância. Eram construídas com fundos chatos, o que permitia que flutuassem em águas relativamente rasas, possivelmente com uma profundidade entre 1,5 metro e 2 metros. Embora fossem réplicas ligeiramente menores dos temíveis birremes e trirremes que dominavam o Mediterrâneo, sua escala e detalhamento eram assustadores. Os combatentes, operando em um espaço confinado, transformavam a arena em um cenário de caos coreografado, onde o som dos remos batendo contra as paredes de pedra ecoava como trovões. As manobras exigiam uma precisão milimétrica para evitar que as naves ficassem presas ou colidissem prematuramente com as arquibancadas de mármore, onde a elite romana assistia ao massacre. Entretanto, uma dúvida persiste entre os historiadores modernos: se essa tecnologia era tão eficiente, e por que apenas os imperadores Tito e Domiciano
são registrados realizando tais feitos no Coliseu? A resposta pode estar na exaustão de recursos e na complexidade operacional. Uma única naumaquia exigia um investimento financeiro e logístico que poderia paralisar a economia de uma província inteira. Além disso, o Coliseu era uma máquina de entretenimento que precisava de versatilidade diária. A manutenção do sistema de inundação era complexa e impedia a realização de outros espetáculos populares, como as caçadas de feras exóticas, que exigiam um terreno seco e estável. Mapas hidráulicos e modelos tridimensionais mostram que o sistema era capaz de inundar e esvaziar a arena em um tempo recorde, mas a pressão sobre a estrutura era imensa e constante. O ritmo frenético das batalhas navais e o domínio sobre as águas marcaram uma era de ouro do entretenimento romano. Mas esse oceano portátil estava com os dias contados. O segredo para o fim abrupto das naumaquias no coração de Roma não foi uma falha nos aquedutos ou a falta de interesse do público fervoroso. Foi uma decisão arquitetônica drástica que alterou a funcionalidade do Coliseu para sempre, transformando o espaço aberto que permitia a navegação em algo muito mais complexo e sombrio. Uma mudança que ainda hoje podemos tocar com nossas próprias mãos nas ruínas do monumento, mas que selou o destino das águas dentro daquela arena para a eternidade, substituindo o azul do mar artificial pela escuridão de um labirinto de pedra subterrâneo. A decisão de Domiciano de enterrar a possibilidade de novas naumaquias sob o peso de quilômetros de alvenaria não foi apenas um ajuste logístico, mas uma redefinição do propósito do Coliseu. O imperador percebeu que a verdadeira força de Roma residia na eficiência de sua máquina de entretenimento terrestre. O hipogeu, com seus 2 níveis de túneis escuros, permitia que o espetáculo atingisse um patamar de complexidade técnica nunca visto. Jaulas para feras eram içadas por sistemas de polias operados por centenas de escravos, enquanto gladiadores esperavam em salas adjacentes, ouvindo o rugido do público acima de suas cabeças. Essa sofisticação mecânica exigia um solo sólido, uma plataforma de madeira coberta de areia que suportasse o movimento constante, e tornando o preenchimento hidráulico do espaço central uma impossibilidade física que encerrou a era das águas. Contudo, as memórias daquelas tardes de água e sangue nunca foram totalmente apagadas das crônicas romanas. A experiência visual de uma batalha naval no coração da metrópole era algo que desafiava a sanidade dos espectadores. O cidadão que se sentava nas arquibancadas não via apenas um simulacro de guerra. Ele testemunhava o próprio oceano sendo subjugado. O reflexo metálico das espadas contra a superfície cintilante da água criava uma atmosfera onírica, interrompida pelo barulho surdo da madeira das quilhas, chocando-se contra as paredes de pedra. O cheiro de água estagnada e salina, carregado pelo vento que soprava através dos arcos abertos, o transportava o público para as fronteiras mais distantes do império, sem sair de seu assento de travertino. Era o triunfo supremo da técnica romana sobre a geografia indomável. O evento épico de 80 d.C., promovido por Tito, permanece como o auge desse fenômeno. 3.000 combatentes, recrutados entre prisioneiros de guerra e condenados à morte, transformaram o espaço confinado em um vórtice de violência líquida. Não havia para onde fugir. Em uma naumaquia, o próprio cenário era uma armadilha mortal. Aqueles que não caíam pela lâmina sucumbiam ao peso de suas armaduras molhadas, afogando-se silenciosamente enquanto os navios remanescentes passavam por cima deles. A eficiência com que os romanos organizavam tal massacre demonstrava que eles haviam transformado o caos da natureza em uma diversão milimetricamente calculada. Era a prova final de que os deuses e os elementos haviam se curvado diante da águia imperial, transformando a arena em um espelho do poder absoluto. Hoje, ao caminharmos pelas passarelas de metal que cruzam as ruínas expostas do hipogeu,
É difícil visualizar a imensidão líquida que um dia ocupou aquele vácuo. As pedras que agora vemos secas e desgastadas pelo tempo guardam em seus poros o sal e a umidade de uma engenharia que muitos consideravam apenas um mito poético. O Coliseu era uma estrutura adaptável, uma máquina camaleônica projetada para satisfazer os desejos de seus governantes e as demandas do público. As batalhas navais representavam o auge da ambição, o momento em que Roma parou de apenas observar o mundo e decidiu recriá-lo dentro de suas próprias paredes de calcário. Ao contemplar o que restou do revestimento impermeável nas fundações, percebemos que o impossível foi a realidade daqueles homens. Ao olhar para este esqueleto monumental de pedra, a pergunta deixa de ser técnica para se tornar profunda. Não se trata de entender como colocaram o mar ali, mas do porquê demonstraram tamanha onipotência diante das massas. Ao dominar a água e o fogo no mesmo palco, os imperadores provavam que o tempo de Roma seria eterno e que a natureza era apenas outro súdito do império. No entanto, o que restou para nós foi apenas o silêncio das pedras e o vento que sopra pelas ruínas. Enquanto contemplamos essas estruturas vazias, somos forçados a questionar o que a nossa própria civilização tecnológica deixará para as gerações que virão depois de nós. Quais das nossas grandes obras contemporâneas, como os arranha-céus que desafiam as nuvens ou as redes invisíveis que conectam o globo, parecerão truques impossíveis para os arqueólogos do futuro? O Coliseu nos ensina que o que sobrevive não é a glória do instante, mas a marca que nossa audácia deixa na história. O oceano de Tito secou e o labirinto de Domiciano se tornou uma ruína. Mas a grandiosidade do pensamento humano, capaz de realizar o impossível, continua a ecoar em cada arco desta arena monumental. Olhamos para trás não apenas para admirar o passado, mas para entender que o tamanho dos nossos sonhos é a única medida real do nosso legado. O Coliseu permanece como um lembrete eterno de que, para Roma, nem mesmo os oceanos eram barreira para a imaginação.